Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos. E eu incentivo você a realizar a leitura, o estudo dessa carta, que ela é extraordinária, poderosa, nos ensina verdades essenciais para a nossa caminhada cristã. Hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 6, versículos 8 ao 11. Está escrito: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, esses versículos eles falam claramente que Jesus morreu uma vez por todas para o pecado, e isso significa que a nossa velha natureza morreu juntamente com ele. Depois que o apóstolo Paulo faz essa afirmação, nos ensina essa verdade, ele diz ali no versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus morreu de uma vez por todas para o pecado, vocês também devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus. E é interessante essa palavra considerar ali, no grego, a palavra é logizomai, e ela significa algumas coisas. Eu vou falar alguns significados dessa palavra no original grego, que são levar em conta, algo que é considerado, supor, julgar, meditar sobre. E é interessante porque os estudiosos em grego, eles afirmam que essa palavra, considerar, levar em conta, ela é uma palavra que trata de coisas reais e não apenas suposições. Por exemplo, se eu falo assim, eu considero que eu tenho na minha conta bancária R$25. Eu estou dizendo que é um fato, que verdadeiramente na minha conta bancária tem R$25. Então essa é uma palavra que ela lida com realidades, com verdades, e não apenas com suposições. Então quando a palavra diz, considerem-se mortos para o pecado, ela está tratando com algo que é real, que é fato, que é verdadeiro, não só uma suposição. Então, quando a Bíblia nos ensina isso, quando nós lemos ali, considerem-se mortos para o pecado, essa é a verdade de Deus para nós. Vocês morreram para o pecado. E eu acho interessante porque um dos significados dessa palavra no original grego é meditar sobre. Ou seja, nós precisamos pensar intencionalmente nessa realidade. Nós morremos para o pecado. Não viveremos mais dominados pelo pecado, porque verdadeiramente estamos mortos para o pecado. É o que fala na continuidade do texto. Se nós lermos ali Romanos 6, do 12 ao 14, vai falar isso. Vai dizer assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, porque o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Quando nós lemos lá na carta aos Gálatas, nós já fizemos uma semana inteira na carta aos Gálatas, nós vimos que a lei ela não é baseada na fé, mas a graça e a verdade, o evangelho de Cristo Jesus é baseado na fé.
Então nós cremos e aí nós desfrutamos das realidades que o Evangelho nos apresenta, das verdades que nós temos por meio do Evangelho. Então, amados, quando nós lemos ali, considerem-se mortos, essa é a verdade. Essa é a verdade de Deus para nós. Nós estamos mortos para o pecado. Sabe, o que nós precisamos compreender é que isso é esse pensar intencionalmente, sabe? Esse considerar precisa ser todos os dias. É um processo, todos os dias. Nós somos bombardeados por mentiras vinda das trevas, tentando dizer que nós não somos livres, que nós não somos mortos para o pecado, tentando nos fazer viver baseado naquilo que os nossos olhos naturais enxergam. E é aí que nós precisamos nos posicionar. Eu sempre falo, para quem convive comigo sabe, quem pede aconselhamento, sabe? Eu digo, olha, levanta tua voz, mas em voz alta mesmo. Sabe, diz assim, olha aqui, Satanás, sai daqui. Você está querendo mentir para mim, dizendo que eu tenho que viver escrava desse pecado aqui, escrava dessa fortaleza mental, escrava dessas suas ideias aí, sai daqui. Porque a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra diz que eu morri para o pecado, eu morri. Se a palavra diz que eu sou justa, eu sou justa. Se a palavra diz que eu tenho vida com Cristo, eu tenho vida com Cristo. Sabe, amados, a vida pela fé, ela é assim. Como está escrito, cri e por isso falei. Se eu não me engano, está lá em 2 Coríntios 4,13. Então, nós cremos na verdade de Deus e por isso nós falamos as verdades de Deus. Sabe, nós precisamos aprender a viver essa vida que nós temos em Cristo Jesus. E nós não podemos ser apáticos, passivos, né? A nossa vida é assumindo pela fé as verdades da palavra. Então, se está escrito, considerem-se mortos, e essa palavra trata de algo real, que nós verdadeiramente estamos mortos para o pecado, que nós possamos considerar isso, sabe? Meditar, pensar intencionalmente nisso. E quando o diabo vier com mentiras, quando nós olharmos para nós e nos vermos envoltos ali pelo pecado, por alguma situação, sai daqui, Satanás, isso aqui não me domina, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, quem comanda a minha vida é Cristo Jesus, e eu viverei pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, a minha oração hoje é que o Espírito Santo nos ajude a viver essa verdade, né? A nos posicionarmos todos os dias, crendo na suficiência de Cristo, considerando que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.